promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestades vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade já desfruto enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz, cada dia mais alegre em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Boa noite, irmãos. É uma alegria estarmos aqui novamente reunidos para louvar ao nosso Deus. Eu peço que quem esteja acompanhando e puder, abram suas Bíblias no livro de Salmos, e eu vou estar lendo o capítulo 43. A palavra de Deus diz assim: Fazei-me justiça, ó Deus, e pleitei a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Neste salmo, nós somos convidados a esperar em Deus, na esperança de que dias melhores virão. Que dia após dia nós possamos ter a mesma segurança que este salmista. Pois se a nossa casa estiver firmada sobre a rocha, que é Jesus, as tempestades virão, mas o Senhor irá nos manter de pé. Baseado nisso, nessa palavra que a Esther acabou de trazer para nós, a gente vai cantar a música A Rocha, que ela tem por letra que diz que ela vem me salvar, me ajudar, a caminhar te espero. Então, é um clamor que a gente faz a Deus para que Ele venha nos resgatar. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me ampara com teu amor, que nunca vai me deixar, eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará, os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sem
sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Digno de glória, de louvores. Só o nosso Deus é digno de tudo isso. Vamos louvá-lo. Digna de glória, de louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digna de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digna de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno de glória, de louvores, levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digna de glória. Doce nome, Jesus, que doce nome. Só de ouvir tua voz
sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação, é capaz de dar ao homem salvação. Amém. Senhor, que doce nome é o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos amparado, meu Deus, nesse momento difícil que nós estamos passando. Obrigado por sempre nos dar a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, louvando, engrandecendo, ó Pai, a Ti, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento de louvor, que tenha saído realmente dos nossos corações, que tenha agradado aos Teus ouvidos, ó Pai. Nós pedimos agora também pela palavra que será ministrada, que o Senhor venha falar mais uma vez em nossos corações, ó Pai. Amém. Passaremos agora a palavra para o nosso pregador desta noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bem-vindos a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos para a transmissão do recado do Senhor. Convido a abrir sua Bíblia em Filipenses, epístola do apóstolo Paulo, capítulo 3, versos de 12 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vamos orar? Ó Deus amado, querido Pai, queremos louvar-te por todas as coisas que o Senhor tem realizado, especialmente nestes tempos de pandemia, em que vimos pessoas desenganadas, pessoas em seus leitos de dores, até em leitos de pré-morte, e na verdade o Senhor os trouxe de volta à vida. São milagres que nós podemos atestar, Senhor, e nós agradecemos, louvamos o Teu nome pelos Teus grandes feitos, mas também queremos Te adorar
na beleza da tua santidade, majestade, soberania e glória. Senhor, agora que lemos a tua palavra, queremos que o Senhor fale aos nossos corações conforme os teus ensinos, a fim de que possamos vivenciar, a fim de que possamos colocar em prática na nossa caminhada cristã. Senhor, abençoe a todos quantos nos acompanham nesta hora, para que a tua palavra encontre espaço em suas mentes e corações, para que possamos andar de acordo com estes ensinamentos. Pedimos estas bênçãos no teu nome, no nome precioso do teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amados, nós estamos diante de um texto magnífico. Este texto da Palavra de Deus, ele nos sugere uma maratona. O apóstolo Paulo, ele costuma colocar em suas epístolas textos que falam sobre o esporte. Nós olhamos aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 24, quando ele diz que muitos correm no estádio, mas um só leva o prêmio. E então ele diz: correi de tal maneira que o possais alcançar. Também tratando lá da sua corrida ministerial, lá no final da sua carreira, ele escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, então ele escreve no capítulo 4, versos de 7 a 8, ele diz que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E agora estava preparada a coroa da justiça, a qual o justo juiz lhe daria. Então, estaria chegando ao final da sua corrida, da sua maratona de vida cristã. E o texto que lemos é um texto preciosíssimo, talvez o mais sublime destes textos, em que ele fala que esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estavam adiante. Então, haviam coisas à frente, mas haviam coisas que tinham que ficar no passado. E aí, queridos, nós estamos vendo neste texto e podemos perceber que o apóstolo Paulo, ele está visualizando um marco lá na linha de chegada dessa corrida, da maratona. Porque na antiguidade, eles colocavam na linha de chegada um poste, um marco, chamado alvo, em que o atleta, ele corria olhando para aquele alvo, a fim de que não pudesse desviar o olhar, pudesse estar concentrado e assim pudesse avançar de tal maneira que as possibilidades eram maiores nessa concentração para chegar ao final daquela maratona. Se nós olharmos também na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, os versos 1 e 2, nós lemos o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Vejam que aqui também o escritor aos Hebreus está falando de uma maratona, de um estádio, e ele está dizendo que o atleta precisa correr sem peso, que o embarace, também sem pecado. É a carreira cristã, é a maratona da vida cristã. E ele diz que existe uma grande nuvem de testemunhas a nos olhar. E essas testemunhas são os heróis da fé que já partiram e estão na glória.
Então, queridos, nós hoje queremos trabalhar e pensar com os irmãos neste tema, como avançar em sua nova vida. O apóstolo Paulo sugere aqui que há algumas coisas a serem esquecidas. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É um deixar constante, é um apagar determinadas coisas que não devem ser praticadas agora na nova caminhada. Então, como avançar em sua nova vida? É deixando as coisas velhas para trás. E também não é só deixar, mas é avançar, é prosseguir, é marchar adiante, progredindo, evoluindo, prosperando. Ele diz, para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. E, queridos, o apóstolo Paulo, um homem poderoso na palavra, um homem que enfrentava grandes lutas para proclamar o Evangelho, também para fazer discípulos, um plantador de igrejas por excelência. Em suas viagens missionárias ele ia plantando igrejas, depois voltava, depois retornava para plantar igrejas em outras localidades, porém ia fortalecendo aquelas que ele já havia plantado antes. E assim ia escrevendo as suas cartas. E um homem que, de fato, fundou tantas igrejas. E ele também, na sua trajetória, podemos ler em vários lugares, em Atos dos Apóstolos, milagres que ele operou no nome do Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim, ele diz que não julga ter alcançado a perfeição. E concordamos com ele. Tem um texto que ele diz em uma de suas epístolas, que ele é um homem miserável. Ele diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? No outro texto ele diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Mas ele diz que também haverá uma vitória sobre a morte nessa nossa trajetória, mas vai ser no dia que o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja. Então, queridos, o certo é que a plena santidade, ou seja, a santidade em plenitude, nós só vamos alcançar no céu, na eternidade. No entanto, enquanto estivermos aqui nessa maratona que temos que continuar, nós precisamos galgar os degraus da santificação dia a dia, conforme também nós podemos ler o que escreve o salmista no Salmo 1, dizendo que é muito feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que na nossa busca, nessa caminhada, esquecendo as coisas que ficam para trás e avançando para as novas que estão diante de nós, ele recomenda a orar sem cessar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 17. Portanto, da mesma forma que um atleta treina incessantemente para melhorar suas marcas, para ter um melhor desempenho, o cristão também deve buscar o seu preparo na palavra de Deus ininterruptamente. Em segundo lugar, como avançar em sua nova vida? É buscando crescimento e aperfeiçoamento em Deus. A fonte inesgotável de conhecimento, de estruturação da nossa vida é a Bíblia, a palavra de Deus, porque é Deus que nos fala nesta palavra. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria, por ser ela a palavra inerrante e autoritativa do nosso Deus. Podemos colocar aqui
algumas coisas que vemos na palavra de Deus, como, por exemplo, ela, de acordo com o Salmo 119, o verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela clareia o caminho para a nossa jornada, a fim de que possamos ter certeza aonde colocaremos a planta do nosso pé, para não pisarmos em falso. Também ela se coloca como um alimento que não perece. Haja vista o que ocorreu na tentação no deserto. Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, sem nada comer nem beber, o tentador se aproxima e lhe faz uma proposta, porque ele estava debilitado, estava faminto, exausto. Então Satanás lhe diz: se és o Cristo, Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E o Senhor Jesus Cristo, usando a própria palavra, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja que o pão é um alimento físico que nutre, que nos sustenta, mas a palavra de Deus é o pão que alimenta para a vida eterna, alimenta a alma, sustenta, dá vigor. Então aqui nós vimos que a Bíblia é também considerada um alimento imprescindível na vida do cristão nessa caminhada. E ela também pode ser considerada superior ao mel. O Salmo 19, o verso 10, lá está dizendo que a palavra de Deus, ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Queridos irmãos, como é interessante olharmos para a palavra de Deus e percebermos que esta palavra, ela é desejável àqueles que nasceram de novo, que tiveram os seus pecados perdoados por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Então esta palavra, ela nutre, ela alimenta, fortalece, sustenta a vida. Diariamente temos que nos voltar para as sagradas, as santas Escrituras. Da mesma forma que o atleta procura conhecer as técnicas e os fundamentos do esporte que ele pratica, do mesmo modo, o novo na fé precisa se alimentar para que possa ter um conhecimento maior da palavra de Deus e possa viver em prática desta palavra. Ainda em 1 de Pedro, no capítulo 2, o verso 2, lá o apóstolo Pedro, ele diz que devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual para nos dar crescimento, assim como uma criança recém-nascida deseja o leite materno quando ela está com fome. E não precisamos dar muitas explicações sobre isso, porque todos sabem que uma criança, ela se acorda na madrugada e acorda com fome, ela começa o seu choro. Enquanto ela não se alimentar do leite materno, leite, o alimento genuíno para o seu crescimento, ela vai se espernear, ela vai gritar até que a mãe lhe socorra. Assim é que o apóstolo Pedro, ele diz que devemos desejar ardentemente este alimento. Agora, queridos, vamos pensar. A Bíblia está falando de um recém-nascido, de um bebê, mas nós também temos na palavra de Deus o recém-nascido, ou melhor, o nascido de novo, nascido em Cristo, novo na fé, o novo convertido, vamos dizer assim. E como uma família se alegra com a chegada de um bebê, ele é esperado ansiosamente até o dia da sua chegada. Os pais são parabenizados, os amigos, aqueles que são da família e são da família cristã também, oram por este bebê para que ele cresça saudável, ora pelos seus pais para que eles continuem dando o alimento materno, o alimento físico,
mas também o alimento espiritual para que ele se desenvolva, tanto física quanto espiritualmente. E não é diferente na igreja, que nós, quando recebemos um novo na fé, olha, um bebê em Cristo chegando na igreja, como alegra a igreja, como alegra a família da fé. Mas se nós olharmos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ali nós temos 3 parábolas e no final de cada uma dessas parábolas, Jesus diz que a festa por um pecador que se arrepende, que se converte, a festa no céu é indizível, é uma coisa tremenda. Portanto, meus amados, precisamos nos alegrar e buscar aqueles que ainda não fazem parte da família de Deus para virem se agregar e nos alegrar com a chegada dos novos na fé. E em terceiro lugar, como avançar na sua nova vida é andando de acordo com aquilo que já alcançou, que foi o novo nascimento, que foi o perdão dos seus pecados, que foi esta nova vida em Cristo. E agora tem que continuar avançando. Mas isso, irmãos, vejam bem, andar de acordo com o que já alcançou, conforme diz aqui o nosso texto, no verso 16 diz, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Porém, isso não significa estabilidade. Na vida cristã não existe isso, estabilidade. E especialmente aqueles que se convertem, eles têm uma sede, uma fome da palavra de Deus que eles vão buscar incessantemente o crescimento com este alimento. Então, o atleta, ele não pode parar. É claro, ele tem que se exercitar. Ele busca cada dia novas marcas, melhorar os seus recordes, né? Ter nova performance. Então, da mesma maneira, o cristão deve deixar as coisas velhas, como, por exemplo, deixar o pecado, deixar aquilo que desagrada a Deus, deixar os vícios, deixar os maus hábitos, palavrões, mentiras, a falta de perdão, porque às vezes a pessoa ainda não conseguiu entender a dimensão do que Deus lhe perdoou, mas a dívida com Deus era muito grande, era impagável, somente Jesus podia pagar. E quando a pessoa entende isso, que Jesus pagou a sua dívida lá na cruz, e essa dívida era a dívida da condenação eterna no inferno. E Jesus, então, recebeu sobre si a nossa condenação e assim nos perdoou de todos os nossos pecados. Agora, então, perdoados, nós temos condição de também liberar perdão para todos aqueles que nos ofenderam. Precisamos, então, conceder o perdão e assim nos aproximarmos mais e mais da imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ficarmos cada dia mais parecidos com Ele. Então, precisamos avançar, prosseguir, precisamos ganhar novos músculos espirituais para que a nossa vida seja uma vida de vitórias e mais vitórias nesta maratona. Também, queridos, este avançar é sendo diligente, não é? É seguindo em busca de algo novo, seguindo para o alvo, para as coisas que estão lá na frente. Nós precisamos crescer porque há um novo horizonte para ser atingido e nós precisamos então caminhar na direção do alvo, conforme está em Hebreus, lá no capítulo 12, não é? Lá nós vimos que olhando para o alvo, e o alvo é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, prosseguindo para o alvo,
eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Qual é o seu alvo? Nós temos muitos alvos nesta maratona, né? Nós planejamos muitas coisas, mas o verdadeiro cristão tem Jesus Cristo como o seu alvo principal. Não podemos desviar o nosso olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Nessa maratona da vida cristã, nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo também, ele nos oferece alguns exercícios nesta nossa maratona. Primeiro, buscar intensamente ao Senhor. Ele diz prossigo, ou prosseguindo, vamos dizer assim, está no gerúndio, né? Prosseguindo significa buscar intensamente ao Senhor. Olhem aí o verso 12, que é o primeiro verso do texto, diz: não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo sentia esta necessidade de ir em frente, olhando para Jesus, para se parecer cada vez mais com Jesus. Em segundo lugar, nessa busca, Paulo chega a dizer que nós precisamos orar sem cessar, ou seja, estarmos sintonizados, conectados com o nosso Senhor, para que possamos ter uma vida amparada na palavra de Deus. E a busca a Deus se torna cada vez mais urgente, pois chegará um tempo, meus amados, que nós não vamos poder buscar o Senhor. Nós lemos lá em Isaías capítulo 55, verso 6, e diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Significa dizer que vai haver um tempo que não vamos conseguir achar o Senhor. Então temos que buscá-lo incessantemente. Então, prosseguindo, marchando, progredindo, evoluindo, prosperando, etc., para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Temos que avançar, queridos. Não podemos parar. Como avançar em sua nova vida? Espero que o Senhor continue com esta pergunta na sua mente, no seu coração: como devo avançar na minha vida cristã? Que Deus te abençoe, que Ele, de fato, continue falando ao seu coração, para que você tenha, de fato, esta interrogação: como posso avançar em direção do alvo? Curve sua cabeça e vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala ao nosso coração. É a palavra que nutre, que alimenta, a palavra que nos leva adiante na nossa maratona. Ó Senhor Deus, que possamos andar conforme esta palavra, que possamos, ó Deus, praticá-la no nosso dia a dia, para que as pessoas percebam em nós que somos conduzidos, Pai, pelo Senhor mesmo, através desta bendita palavra. Que a Tua mensagem, que esta reflexão possa mesmo ficar nos nossos corações, que possamos estar perguntando sempre o que fazer, como avançar, como chegar mais adiante, como dar um passo a mais, como melhorar na minha vida de santificação. Ó Deus, dê-nos a bênção de nos aperfeiçoarmos dia após dia, na nossa leitura diária, na nossa oração, para contarmos ao Senhor o desenvolvimento da nossa carreira cristã e podermos, lendo a palavra, ouvir o Senhor, mas fazendo a nossa oração
para que o Senhor também nos ouça. E, embora o Senhor tenha todo o conhecimento das nossas necessidades, mesmo assim, o Senhor Jesus disse que é para orarmos. E o apóstolo Paulo aqui diz que é para orarmos sem cessar. Ó Deus, desperta-nos para esta caminhada. Pedimos que o Senhor também abençoe agora, Senhor, a todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho para ajudarem, atenderem as pessoas que não podem estar expostas, Senhor Deus, porque são grupos de risco nesta pandemia. Pedimos por aqueles que estão na linha de frente para que o Senhor dê a proteção necessária para que não se contaminem com este vírus. Também, Senhor Deus, oramos por aqueles que estão nos leitos de dor, nos leitos de hospitais, também por aqueles que perderam seus entes queridos. Derrama a bênção da cura sobre os doentes, do consolo sobre os enlutados. Abastece as mesas daqueles que estão com necessidade. Assim, Senhor, faz com que nós olhemos para o nosso próximo e assim possamos abençoá-lo. Pedimos-te estas bênçãos com alegria e gratidão, no precioso nome do teu Filho amado, nosso Salvador e o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos, que a bendita graça de Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam e estejam sempre conosco hoje para todos, sempre, sempre. Amém. Assim, irmãos, concluímos esta palavra, esta reflexão e pedimos ao Senhor Deus que continue a abençoar, nos dando uma abençoada semana e que possamos, de fato, caminhar com este pensamento, como avançar na nossa nova vida com Cristo. Que assim Deus nos abençoe.